Beba água. Olá, alunos, como estão vocês? Hoje quero dar continuidade com a aula que nós havíamos começado no último vídeo, falando um pouco sobre a história do xadrez em um olhar geral e também sobre a sua criação e origem. No vídeo anterior, nós falávamos de que uma deusa foi quem havia criado o jogo de xadrez. E ele foi jogado na Terra, caindo na Índia. Acontece que existe uma outra história de origem, só que dessa vez a história ela é contada por meio de um indiano, sendo ele o criador. Mas antes de contar essa história, eu queria comentar um pouco sobre a Índia e sobre a sua divisão social. Porque lá eles utilizam um método chamado sistema de castas. E ele é um modelo de organização da sociedade que realiza suas divisões por meio de preceitos religiosos. Então ele se baseia na religião para poder designar quem será quem na sociedade. E olhando uma por uma, nós podemos citar lá no topo os Brahmanes, que são a classe que engloba os sacerdotes, os grandes inteligentes, os pesquisadores e tudo mais, e eles representam a classe mais elevada da sociedade. E eles são considerados nascidos na cabeça de um deus Brahma. Logo abaixo dele, nós temos os Kshatriyas. Eles são os guerreiros, só que eles são os guerreiros com um poder político. Logo abaixo, nós temos os Vaisyas, que são os comerciantes, camponeses e os artesãos. Abaixo deles, nós temos os Sudras. Então, os Sudras é que vão estar servindo a todos esses que vieram antes deles. E lá embaixo, por último, mas não menos importante, os Dalits. E os Dalits, eles são os marginais da sociedade. Eles são aqueles considerados quase que não podem ser tocados, porque se você encostar neles, eles meio que vão te amaldiçoar. Mas cada cultura pensa de uma forma diferente, então nós devemos apenas entender e respeitar como funciona cada sociedade e cada civilização. O que eu quero aqui é só contextualizar como funcionava para a gente entender quem são esses ditos Brahmanes lá de cima. E esses Brahmanes, um deles específico, foi o criador do xadrez. Então, para a gente entender melhor essa história, vou contá-las para vocês. E o nome dessa história é O Homem que Calculava. Conta uma lenda muito antiga de xadrez que reinava em Taligana, na Índia, o soberano Yadava, comandante de um reinado muito conturbado e que, após sair de uma batalha, tinha perdido muitos soldados, inclusive seu filho, o jovem Adjamir. A perda de seu filho o deixou arrasado e por muito tempo o rei ficava montando as táticas de batalha devastadora em caixas de areia,
sem mais alegrias em sua vida. Um dia, chegou ao castelo um jovem brahmane, chamado Lahur Sessa, preocupado com o estado do rei, trazendo um jogo para distraí-lo e propiciar-lhe novas alegrias de uma forma que ainda lembrava o acontecimento. O que Sessa trazia ao rei Yadava consistia num grande tabuleiro quadrado, dividido em 64 quadradinhos ou casas iguais. Sobre esse tabuleiro, colocavam-se não arbitrariamente duas coleções de peças que se distinguiam uma da outra apenas pelas cores brancas e pretas, com curiosas regras que lhes permitiam movimentar-se por variados modos. Logo, o rei foi ficando muito interessado e quis saber mais detalhes. A emoção e o entusiasmo eram nítidos na expressão do rei. Sessa ia mostrando as estratégias para o rei, que a cada momento aprendia novas jogadas e ações. Em dado momento, o rei fez notar com grande surpresa que a posição das peças, pelas combinações resultantes dos diversos lances, parecia reproduzir exatamente a batalha na qual perdera seu filho. Ele aprendeu que nada valia sem o auxílio e a dedicação de seus súditos. Em pouco tempo, o rei estava muito contente com a invenção do jovem, com sua inteligência. Dessa forma, resolve compensar o jovem. Diga qual é o seu preço, jovem. Pode pedir o que quiser, que eu lhe darei. Você terá muita fortuna por isso. Obrigado, senhor rei. Mas eu não quero nada. Fiz com muita satisfação para o senhor. Eu insisto, peça. O jovem poderia pedir ouro, joias, um palácio e o que quisesse, mas como não era sua intenção ter nada em troca, resolveu colocar a admiração do rei novamente para seus olhares. Majestade, eu não gostaria de nada, mas como o senhor insistiu, vou pedir o pagamento em grãos de trigo. Da seguinte forma, pela primeira casa do tabuleiro, o senhor me dá 1 grão de trigo, 2 grãos pela segunda casa, 4 grãos pela terceira, 8 pela quarta, e assim a cada casa o senhor dobra a quantidade. Todos do reinado começaram a rir, inclusive o rei, não se conformando que uma pessoa tão inteligente que inventou um jogo fascinante poderia pedir algo tão modesto. O rei imaginou que 2 ou 3 medidas de trigo pagariam o rapaz. E assim chamou os matemáticos mais hábeis de sua corte para calcular a quantidade de trigo. Os sábios matemáticos, depois de algumas horas de acurados estudos, voltaram e anunciaram o resultado. Para surpresa de todos, foi anunciado que o número era inconcebível para a imaginação humana e que a quantidade de grãos não poderia ser produzida nem em 2000 séculos cultivando todas as terras da Índia. Novamente, o jovem acabou mostrando e provando para o rei sua capacidade de raciocínio. O rei não pôde pagar o que Sessa pediu e acabou nomeando-o como seu assessor no reinado. Moral da história: Sessa deixou 2 presentes para o rei naquele dia. O primeiro presente foi o jogo em si, onde o rei poderia se distrair, revisitar a batalha que relembrava a morte de seu filho e também pensar em novas táticas de como agir melhor naquela batalha, vendo também a importância de todos os membros que estão ali inclusos na mesma. E o segundo presente foi a prudência, porque o rei aprendeu naquele dia que ele não pode prometer aquilo que ele não poderá cumprir. Mas para quem ficou curioso em saber qual foi a quantidade de trigos que Sessa havia pedido ao reino, é a seguinte: 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. Realmente era um número muito elevado, mas que evidenciou
tamanha era a inteligência do jovem Cessa. Mas agora eu quero fazer o seguinte, vou propor um desafio a vocês. Quero que vocês imaginem como se vocês fossem um dos matemáticos daquele reino. E a sua tarefa agora é pegar um tabuleiro de xadrez. Se você não tiver um tabuleiro de xadrez em casa, pode desenhar 8 quadradinhos em uma folha. E para cada casa, cada quadrado, vocês deverão fazer o seguinte. Na primeira, vão colocar 1 grão de trigo. Na segunda, 2 grãos de trigo. Na terceira, 4 grãos de trigo. Na quarta, vocês vão colocar 8 grãos de trigo. E assim, vocês vão dobrando à medida que forem avançando a casa. Vocês só vão fazer isso na primeira linha. Não precisa fazer nas demais, porque nós vimos a quantidade que é. Então, somente na primeira linha, só para vocês terem um pouco da noção do tamanho foi a quantidade de grãos pedidas por Cessa. Então, realiza aí essa atividade para mim. Comenta embaixo nos comentários qual foi a sua reação, o que você achou, se você se surpreendeu pela quantidade. E nós vamos continuar esse assunto num próximo vídeo, onde eu quero falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do xadrez, talvez de um modo mais realista agora, no mundo, principalmente na Índia. Comentar também sobre o avô do xadrez, também conhecido como Chaturanga, mas isso aí, como eu disse, é papo para outro vídeo. Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, porque assim você me ajuda e estaremos aí sempre tentando ajudar vocês. Tá certo? Nos vemos então na próxima aula e um grande abraço a todos.